as últimas do mercado, bastidores, finanças e o que há de verdade nessa história de que os donos do Arsenal cogitam a compra de ações do Galo. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te responder agora o que há de verdade na história de que o dono do Arsenal e um dos homens mais ricos no mundo, ligado ao futebol, cogita a compra de ações do Galo. Essa informação foi trazida nas últimas horas pelo Lucas Tanaka e agitou torcedores do Atlético. É verdade que o Galo procura investidores dispostos a aportar cerca de 700 milhões de reais. O Tanaka assegura que Star Kroenke, que é dono do Arsenal, tem tratativas avançadas com o Galo, intermediado pelo Daniel Vorcaro, que é um dos acionistas do Atlético, dono do Banco Master, que passa por enormes dificuldades financeiras. O banco dele está sendo adquirido pelo Banco do Brasil. Pois bem, o Kroenke, que também é dono de um time da NFL, o Los Angeles Rams, e de um time da NBA, o Denver Nuggets, estaria disposto a comprar o clube. De qualquer forma, quando fui checar essa informação com uma fonte da minha confiança ligada aos acionistas do Galo, ouvi o seguinte, abre aspas, não tem absolutamente nada, zero. Nunca falamos com ninguém do Arsenal sobre o tema. Então, dá para descartar essa história. Apesar da especulação para lá de positiva, acho que o torcedor do Galo gostaria de ter alguém com o know-how e com a capacidade financeira do Kroenke. Vale a lembrança de que esse investidor tem uma fortuna estimada, segundo a Forbes, de 85 bilhões de reais. Hoje a fortuna estimada do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, gira na casa dos 8 bilhões. E a fortuna estimada do Rubens Menin, um dos acionistas, o acionista majoritário do Atlético, gira na casa dos 9 bilhões de reais. Qual a verdade sobre o dono do Arsenal querer comprar a SAF do Galo? Os donos do clube estão mesmo procurando investidores? Lucas, vou te dizer tudo o que eu sei. Desde o ano passado, Rafael, Rubens Menin, Ricardo Guimarães e Daniel Vorcaro buscam no mercado investidores, gente disposta a aportar dinheiro. A ideia inicial não era trazer novos sócios, e sim captar através de debentures 700 milhões de reais. Com essa grana, o Atlético resolveria praticamente toda a sua dívida bancária, e sem essa dívida bancária, o Atlético economizaria um caminhão de dinheiro com juros por conta dessa dívida bancária, tornando a operação muito mais simples, fácil e rentável. O Atlético teria uma condição financeira bem melhor. Essa ideia surgiu no segundo semestre do ano passado. A gente está entrando no segundo semestre de 2025 e não houve até esse momento nenhum interessado em aportar via debentures esses 700 milhões de reais. Então, a partir daí, o Atlético está mudando um pouquinho a estratégia e está aceitando até novos sócios, gente que coloque dinheiro e passe a ter percentual das ações da SAF atleticana. Hoje o Lucas Tanaka trouxe a notícia de que o dono do Arsenal, que é também dono de um time da NFL e outro time da NBA, um cara cujo patrimônio gira na casa dos 80 bilhões de reais, 85 para ser mais preciso, que esse cara estaria negociando com os atleticanos uma compra de um percentual da SAF do clube. Eu conversei com um dos acionistas do Galo, e a resposta que eu tive é de que não há nenhuma negociação com esse cara, ninguém do Galo tem a mínima ideia de onde pode ter surgido tal informação, tá? Nicola, você crava que esse acionista, se essa negociação estiver acontecendo, ele diria a verdade? Não dá para cravar, não dá para cravar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que trabalha para um clube grande da Europa, e a pessoa falou, Nicola, é difícil a vida de vocês jornalistas. Eu falei, por quê? Ele falou, porque quando o negócio está perto de fechar, o empresário vai fazer de tudo para esconder a negociação de vocês. Porque o vazamento da notícia pode acabar atrapalhando o negócio. Mas quando não tem nada e o cara quer fazer com que o nome do jogador dele ganhe um pouco de destaque, ele vai te procura e fala, ó, tem uma proposta de tal clube, tem um negócio de tal clube, enfim. E é mais pura realidade, né? Uma constatação óbvia e clara. Nesse caso específico, o Atlético busca investidores. O Atlético nega que tenha conversa com o dono do Arsenal. Mas eu também não sei se eles abririam de forma muito clara essa negociação, tá bom? Bora explicar essa notícia do Galo? Nessa quinta-feira, o Lucas Tanaka, que cobre o Atlético, afirmou que o dono do Arsenal, que é também dono de um time da NFL, de um time da NBA, qual que é a outra? NFL e também da NBA? Deixa eu pegar aqui só para dar a informação, que a gente já dá inclusive o nome do cidadão. Peraí. Ó, o Stan Kroenke,
ele é dono do Los Angeles Rams, na NFL, e dono do Denver Nuggets, na NBA, além de ser dono do Arsenal. Fortuna estimada em 85 bilhões de reais. Só a título de comparação, ele é 10 vezes mais rico do que o Rubens Menin, dono da SAF do Galo, e do que o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Esse é o cara que está sendo especulado para comprar a SAF do Atlético, ou pelo menos para se tornar sócio ao lado do Rafael e do Rubens Menin, do Ricardo Guimarães, no lugar do Daniel Vorcaro, que seria quem estaria intermediando esse acordo. Todas as informações do Tanaka. Fui conversar com 2 pessoas do Galo, uma ainda não me retornou, a outra garantiu que não há absolutamente nada, que é mentira, que enfim. Também não sei se admitiriam, né? Porque às vezes o segredo é a alma desse negócio, enfim. Às vezes o cara também pede para que não se vaze nada, mas o que eu consegui apurar é de que não há negociação, tá bom? Leonardo Moratti. Boa noite, Nicola. Você ouviu a apuração do Tanaka de um milionário inglês, dono do Arsenal, que quer comprar parte do Galo? Você sabe de algo? Leonardo, cheguei a contar agora há pouco, mas não custa repetir na audiência rotativa do YouTube, respeito à apuração de todo mundo. Inclusive, o Tanaka traz uma série de detalhes, mas o que eu consegui ouvir de um dos acionistas do Galo é que não houve nenhuma negociação com esse empresário. Nicola, será que os caras do Galo admitiriam? Talvez não. Até porque muitas dessas negociações têm cláusula de confidencialidade. Mas o que eu preciso contar para vocês é aquilo que eu ouvi. Essa pessoa com quem conversei chegou a tratar a notícia como fake news, o que eu nem considero muito legal, né? Mas... Um abraço, bom dia! Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do Tiro de Meta da Itatiaia. Boa sexta-feira para todo mundo. A turma voltando do feriado, a turma ainda curtindo o feriado, a sexta-feira boa, e a Itatiaia segue atualizando todas as informações do Atlético. E a gente pode trazer como informação para o torcedor: a diretoria segue em busca de reforços para a zaga, para o meio e também no ataque. Quem sabe a prioridade inicial sendo um volante, mas trabalhando o Paulo Brax com toda a criatividade no mercado, alguns jogadores sendo oferecidos e também alguns jogadores valorizados, caso mesmo do meu xará Rubens, o Atlético fazendo um certo esforço para mantê-lo no elenco e também correndo atrás de um jogador para o meio campo para ser aquele primeiro volante, já que tem o Fausto Vera ainda com uma situação indefinida. O Atlético tem o lateral esquerdo, Guilherme Arana, e a Itatiaia trouxe a informação da sua recuperação. O Guilherme Arana, com dores, na parte posterior da coxa direita, acabou sentindo contra a equipe do Cruzeiro no Clássico. Aí foi desfoque para a partida contra o Corinthians, para a partida também contra o Ceará, contra o Internacional, e postou nas suas redes sociais a sua recuperação no período das férias, quem sabe já estando à disposição na próxima semana, trabalhando no departamento médico da cidade do Galo. Ele é peça fundamental, já que o Guilherme Arana estando 100%, ele abre também outras opções para o técnico Cuca no meio-campo, caso do próprio Rubens, que tem o meio como posição de origem. O Atlético que terá uma grande maratona de jogos para o mês de julho. Terá Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil. O elenco terá que ser utilizado e a diretoria segue aproveitando para ver, quem sabe, oportunidades no mercado em busca de reforços. Tá certo? É o Galo aqui no Tiro de Meta. Bom dia! E aí, torcedor atleticano, ficamos por aqui com o giro de notícias do Galão da Massa. Eu quero saber sua opinião sobre esse novo investidor que pode aparecer aí no Galo. O dono do Arsenal, surgiu notícias aí de que pode colocar uma grana no Atlético e recuperar, o caixa aí do clube. O Atlético vem numa situação complicada financeira, até para buscar reforços. O Galo vem esbarrando aí nessa situação e não tem conseguido, trazer os reforços pedidos pelo Cuca. Tá certo também que muitos reforços foram barrados por questões do Sigas, ter achado que o jogador não correspondia com o que o Galo precisava, e quando o Sigas acionava um jogador, o Cuca ia lá e vetava. Então ficou esse embate aí entre os dois,
O que acontece agora é que o Atlético, uma situação financeira complicada, esbarra também nisso aí para poder contratar jogadores. Quero aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, estamos chegando aos 25 mil inscritos aqui no canal Corte do Galo. Muito obrigado a todos vocês que já é inscrito. E ativa aí o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Assim o YouTube sempre vai te notificar quando tiver vídeo aqui no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais notícias do Galão da Massa.